Meu pai sempre foi meu herói. Trabalhador, honesto e presente, ele parecia ter uma vida simples e sem segredos. Eu cresci acreditando que o conhecia melhor do que qualquer pessoa. Mas, como descobri depois, ele escondia algo profundo, algo que só veio à tona quando ele já não estava mais aqui. Na manhã em que ele se foi, a dor me consumia. Entre lágrimas, comecei a organizar suas coisas, tentando encontrar algum conforto em suas memórias. Foi então que encontrei uma caixa de madeira trancada, guardada no fundo do armário. Eu nunca a tinha visto antes. A caixa estava coberta de poeira e tinha um cadeado antigo. Meu coração disparou. Por que meu pai esconderia algo assim? Peguei uma chave de sua gaveta e, para minha surpresa, ela se encaixou perfeitamente. O clique do cadeado ecoou como o início de um mistério. Dentro havia fotos antigas, cartas e documentos. As fotos mostravam meu pai, mas ao lado de pessoas que eu não conhecia. Em algumas imagens, ele sorria abraçado a uma mulher jovem e a uma criança. Meu peito se apertou. Quem eram eles? Peguei uma das cartas. A caligrafia era dele, mas as palavras eram diferentes. Para minha querida Ana e nosso pequeno Lucas, vocês são minha alegria. Meu coração gelou. Nosso pequeno Lucas? Significava que meu pai tinha outro filho? Passei o dia inteiro lendo. Cada carta era uma declaração de amor, cheia de promessas e planos. Descobri que, enquanto morava conosco, ele também sustentava outra família em uma cidade a apenas 2 horas dali. A mistura de dor e incredulidade me sufocava. Eu me perguntava como ele conseguia viver assim. Ter 2 mundos, 2 vidas, e nunca deixar escapar nada? Era como se meu pai fosse um estranho. Nas semanas seguintes, a curiosidade me consumiu. Eu precisava saber quem eram essas pessoas e se ainda estavam por perto. Peguei o endereço escrito em uma das cartas e decidi ir até lá. Cheguei a uma casa simples, com um jardim bem cuidado. Bati a porta, e uma mulher com olhar triste me atendeu. Era Ana, a mulher das fotos. Por um momento, nenhuma de nós conseguiu dizer nada. Quando finalmente falei, minha voz tremia, eu sou filha de Marcos. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Ela me convidou para entrar, como se já soubesse que aquele dia chegaria. Na sala, vi um porta-retratos com meu pai segurando um menino. Lucas. Meu irmão. Ele tinha os mesmos olhos que eu. Um arrepio percorreu minha pele. Ana contou que conheceu meu pai há mais de 20 anos. Ele dizia que era separado e que viajava muito a trabalho. Ela nunca soube que ele tinha outra família. Ele mantinha tudo sob controle, vivendo entre nós e eles. Lucas, agora com 18 anos, entrou na sala. Ele me olhou confuso, mas sem hostilidade. Aos poucos, fomos conversando, tentando entender como nossas vidas estavam ligadas por um homem que amávamos, mas que nos enganou. Descobri que meu pai passava todos os finais de semana alternados com eles, e que inventava desculpas para nós. Ele tinha um amor genuíno pelos 2 lados, mas construiu tudo sobre uma mentira. Voltei para casa com um turbilhão de emoções. Senti raiva, tristeza e uma estranha gratidão por conhecer Lucas. Mas também me perguntei, será que eu realmente conheci meu pai? Comecei a lembrar de pequenas coisas, viagens de última hora, telefonemas misteriosos, silêncios inexplicáveis. As peças do quebra-cabeça se encaixavam, e eu percebia como ele foi habilidoso em esconder a verdade. Uma semana depois, recebi um envelope pelo correio. Era de Ana. Dentro, havia mais cartas e um bilhete. Achei que você deveria conhecer todas as palavras dele, não apenas as que foram para você. Ao ler, percebi que ele escrevia para nós com o mesmo carinho, usando frases parecidas. Era como se ele tivesse duplicado sua vida, vivendo 2 versões do mesmo amor.
Isso me deixou ainda mais confusa. Como alguém pode amar tão profundamente, ao mesmo tempo, trair a confiança de todos? Era uma pergunta sem resposta. Decidi conversar com minha mãe sobre tudo. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, disse que sempre desconfiou, mas nunca quis confirmar. Às vezes, preferimos a mentira que nos mantém de pé à verdade que nos derruba, confessou. As palavras dela me atingiram. Percebi que cada um de nós construiu uma imagem de quem meu pai era, se que, no fim, talvez ele fosse um pouco de todas elas, e um pouco de ninguém. Com o tempo, comecei a visitar Lucas. Descobri nele um amigo, um irmão e, de certa forma, uma parte de mim mesma. Era como se, mesmo em meio à mentira, meu pai tivesse nos deixado um presente. Certo dia, Lucas me mostrou um vídeo antigo. Era o aniversário dele, e meu pai estava lá, cantando parabéns com um sorriso que eu conhecia tão bem. O mesmo sorriso que vi em todas as minhas festas. Chorei ao perceber que aquele homem era o mesmo, mas ao mesmo tempo, diferente. Ele conseguiu se dividir entre dois mundos, sem nunca deixá-los colidirem, até sua morte. Um ano depois, visitamos juntos o túmulo dele. Ficamos em silêncio, cada um com seus pensamentos. Eu não sabia se deveria perdoá-lo, mas sabia que precisava seguir em frente. Olhei para Lucas e senti que, apesar de tudo, tínhamos algo que ninguém poderia nos tirar, da conexão de sangue e as memórias, mesmo que manchadas pela mentira. Saí do cemitério com o coração mais leve. Não porque tinha todas as respostas, mas porque aceitei que algumas histórias nunca são totalmente compreendidas. Meu pai foi um homem com falhas e segredos. Mas também foi o homem que me ensinou a andar de bicicleta, que me segurou quando caí e que me fez acreditar em sonhos. Hoje, escolho lembrar dele assim, imperfeito, humano, mas presente. A dor da descoberta não apaga os anos de amor que recebi. E, de certa forma, acredito que ele amou a todos nós do jeito que sabia. Mesmo que o jeito dele tenha sido errado. Sei que muita gente vai julgar. E talvez eu também julgasse, se não fosse minha história. Mas aprendi que a vida raramente é preto no branco. Agora, quando olho para Lucas, vejo meu pai nos olhos dele. E, nesse reflexo, encontro um pedaço de paz. Com o tempo, eu e Lucas começamos a trocar histórias sobre ele. Era como montar um quebra-cabeça onde cada peça estava com um de nós. Descobrimos que ele tinha as mesmas piadas para as duas famílias, e até o mesmo jeito de dar bronca. Um dia, Lucas me mostrou um caderno velho que encontrou no sótão. Era um diário do nosso pai. As páginas estavam cheias de pensamentos, medos e reflexões sobre como equilibrar as duas vidas. No diário, ele admitia o peso que carregava. Dizia que muitas noites chorava, sentindo que cedo ou tarde tudo viria à tona. E temia que, quando isso acontecesse, perderia o amor de todos. Ler aquilo me fez vê-lo de outra forma. Ele não era apenas um homem enganador, mas alguém que, na sua forma torta, tentou fazer todos felizes, se falhou no processo. Em uma das últimas páginas, ele escreveu: "Se um dia vocês se encontrarem, espero que se vejam não como rivais, mas como irmãos. Vocês são a minha maior obra." Essas palavras ficaram gravadas em mim. Decidi que oraria esse desejo. Convidei Lucas para passar um fim de semana na minha casa. Foi estranho no início, mas logo estávamos rindo, como se nos conhecêssemos desde sempre. Minha mãe, apesar de magoada, recebeu Lucas com respeito. Ela disse que, por mais difícil que fosse, ele também era vítima das escolhas do meu pai. Isso quebrou uma barreira entre nós. Aos poucos, as visitas viraram costume. Começamos a criar novas memórias, não para substituir as antigas, mas para escrever um capítulo que fosse só nosso.
Em uma dessas visitas, encontramos uma velha caixa de ferramentas do meu pai. Entre chaves e martelos, havia um relógio quebrado. Lucas contou que nosso pai prometia consertá-lo, mas nunca conseguiu. Decidimos levar o relógio a um relojoeiro. Quando ele voltou a funcionar, senti como se algo dentro de nós também tivesse sido restaurado. Era um símbolo de que, mesmo quebrado, algo pode voltar a marcar o tempo. No aniversário de 1 ano de falecimento dele, fizemos um jantar juntos. Colocamos suas músicas favoritas e brindamos não ao homem perfeito, mas ao homem real que conhecemos. Durante o jantar, percebi que a mágoa havia diminuído. Não porque esquecemos, mas porque escolhemos lembrar também das partes boas. Às vezes ainda me pego pensando como teria sido se soubéssemos da verdade antes. Talvez houvesse brigas, afastamentos ou talvez tivéssemos entendido mais cedo que ele era apenas humano. Lucas me disse algo que nunca esqueci, e ele não mentiu porque não nos amava. Ele mentiu porque tinha medo de nos perder. E, no fim, perdeu do mesmo jeito. Essas palavras me fizeram perceber que guardar segredos pode ser um peso muito maior do que enfrentá-los. E que a verdade, por mais dolorosa que seja, liberta. Decidi escrever sobre essa história. Não para expor, mas para que outras pessoas entendam que a vida é feita de nuances e que o perdão, às vezes, é mais para nós do que para quem nos feriu. Quando mostrei o texto a Lucas, ele chorou. Disse que, apesar de tudo, estava feliz por termos nos encontrado e que essa era a única parte dessa história que realmente importava agora. Começamos a visitar juntos lugares que nosso pai amava. Um deles era um pequeno lago, onde ele pescava. Sentados à beira da água, conversávamos sobre nossos sonhos, como se quiséssemos viver o que ele não viveu. Em uma dessas conversas, Lucas revelou que sonhava ser pai cedo. Ele disse que queria fazer diferente, ser totalmente presente e transparente. E eu sabia que ele falava a sério. Meses depois, ele me ligou com a voz embargada: "Você vai ser tia." Meu coração se encheu de alegria e emoção. Era como se um novo ciclo estivesse prestes a começar. No dia em que minha sobrinha nasceu, segurei aquela bebê nos braços e senti uma esperança renovada. Era prova viva de que, mesmo depois de mentiras e perdas, o amor pode florescer. Lucas escolheu o nome Helena. Ele disse que queria algo que significasse luz, porque era isso que ela representava para todos nós. No batizado, minha mãe segurou Helena com ternura. Pela primeira vez, vi nos olhos dela uma paz verdadeira. Ela também estava aprendendo a deixar o passado ir. Olhei para a cena e imaginei como meu pai reagiria se estivesse ali. Talvez chorasse de emoção, talvez pedisse desculpas ou talvez apenas sorrisse, vendo que, no fim, seu maior desejo se cumpriu. Hoje, quando conto essa história, não é para falar de traição, mas de reconstrução. De como, mesmo depois da verdade nos quebrar, podemos escolher nos unir. Ainda guardo o diário dele. Às vezes releio, não para reviver a dor, mas para lembrar que todo ser humano tem suas batalhas invisíveis. Lucas também guarda algo, o relógio que consertamos juntos. Ele diz que, enquanto ele marcar o tempo, será um lembrete de que sempre é possível recomeçar. O tempo passou, e nossa relação se fortaleceu. Hoje, não somos apenas irmãos por sangue, mas por escolha. E isso é mais valioso do que qualquer herança que ele pudesse deixar. Aprendi que perdoar não significa esquecer ou aprovar o que foi feito. Significa libertar-se do peso que nos impede de seguir em frente. E, de alguma forma, acredito que meu pai, onde quer que esteja, está vendo isso. Talvez ele entenda que, apesar de tudo, conseguimos transformar sua maior mentira no nosso maior vínculo. Agora, cada vez que vejo Helena sorrir, sinto que o passado se dissolve um pouco mais. A vida segue, e nós escolhemos seguir juntos. Essa é a minha história.
Há de um pai que viveu duas vidas, mas que, no fim, uniu duas famílias. Não como ele planejou, mas de um jeito que, de alguma forma, fez sentido. E é assim que eu escolho lembrar dele, no humano, imperfeito e nosso. Obrigado por assistir e por favor inscreva-se aqui no canal.